existem tipos que são benignos, certo? E a gente vai ver que vai existir essa diferenciação somente através da biópsia. Mas eu não queria deixar de ensinar para vocês a formação de um tumor. Vocês perceberam que toda célula do nosso corpo precisa passar pela morte para que a nova célula possa acontecer. Mas, no câncer, a célula que deveria ter sido morta, ela continua proliferando. Por isso que acontecem os tumores, porque essa célula acaba infectando todo o nosso organismo. E aí, quando a gente vai falar sobre câncer de mama, o que acontece? Isso aqui é o nosso ovário, certo? Somente as mulheres vão ter esse sistema reprodutor, ok? E aí, quando a gente entra no período menstrual, a gente começa a produzir um hormônio chamado estrógeno. Estrógeno, não esqueçam o nome desse hormônio. Quando a gente entra no período menstrual, a gente começa a liberar mais estrógeno. Mas isso é ruim? Até certo ponto, não. Mas quando ele é produzido em excesso, ele começa a trazer malefícios. Por exemplo, uma menina que começa a menstruar muito nova, mais ou menos de 9 aos 10 anos. Obviamente, se ela começa a menstruar cedo, ela vai produzir mais estrógeno cedo. Se ela vai parar de menstruar só com 45 anos, ela vai produzir muito mais estrógeno ao longo da vida dela, não é isso? Então, uma menina que menstrua mais cedo tem a chance de desenvolver um câncer de mama. Existe essa possibilidade. Por que, Laís? Porque produz estrógeno por mais tempo no corpo. Eita, Laís, eu sou uma pessoa que aconteceu isso, será que eu já tenho que ficar preocupada? Eu já tenho que começar a ver o médico? Vamos ver como é que acontecem esses outros fatores, certo? Pode passar, por favor. Por que, então, a importância da gente estudar sobre essa campanha? A gente entender, beleza, mas eu já entendi o que é autofibose. Eu já entendi como acontece no corpo. Eu já entendi um dos principais fatores do que acontece o câncer de mama, certo? Não esqueça essa palavrinha, estrógeno. Mas onde é que vai esse estrógeno? Ele sai do nosso útero e vai para as nossas glândulas mamárias, acumula nas gorduras e é isso que acaba acontecendo uma infecção. Então, por isso a explicação do estrógeno, certo? Então, assim, o câncer de mama ele é relativamente raro antes dos 35 anos, mas acima dessa idade, sua incidência cresce rápido e progressivamente. Uma mulher na menopausa, ela produz muito mais estrógeno. Por isso que o câncer de mama comete mais mulheres em idade avançada. Mas existem casos em que mulheres são acometidas com câncer de mama mais nova. E quais são os principais fatores? Meninas que menstruam mais cedo e meninas que têm na família casos de câncer. Pode ser câncer de útero, pode ser câncer de mama. Então, assim, a gente sempre fica alerta. Se existe na sua família algum caso de câncer, o cuidado é muito importante. Ah, mas só de ter, eu já corro na minha família, só de ter caso, eu já corro isso de acontecer. Existe uma possibilidade, mas a gente vai aprender que o quê? Não é somente a questão genética que vai influenciar um câncer. Vocês viram naquele vídeo que mais de 80% dos cânceres acontecem por questões ambientais. Como assim, Laís? Alimentação ruim, falta de exercício, não cuidar do corpo, não tirar um momento para si. Isso é um dos principais pontos. Existem muitas mulheres que acabam relaxando. Não tem caso nenhum na família de câncer, mas acaba tendo por quê? Não tem esse cuidado do ambiente. Como eu falar para vocês sobre cuidados ambientais, não tem a ver com o ambiente em si de natureza. Eu estou falando de coisas externas, que a gente tem controle. Por exemplo, nós temos controle do nosso corpo em relação às nossas células? Não temos, né? A gente pode controlar, por exemplo, que alguém da nossa família tenha câncer? Isso a gente não pode mudar. Mas a gente pode mudar a fazer exercício? Pode. A gente pode mudar, melhorar a nossa alimentação? Pode. A gente pode melhorar, indo para a academia, fazer uma caminhada, cortando aquele refrigerante todo dia que a gente toma. A gente pode, né? Então, isso é um dos principais fatores. E o que a gente vê hoje em dia é a obesidade, gente. Uma das principais doenças depois do câncer.
A obesidade é uma das principais doenças que está matando as pessoas, porque mata aos poucos. A pessoa acaba entrando dentro de um comodismo. E o câncer de mama, ele com certeza, a maior incidência são em mulheres que estão acima do peso. Porque a obesidade não é algo normal, mas que pode ser tratado, certo? É importante lembrar, olha só isso, é importante lembrar que nem todo tumor na mama é maligno e que ele pode ocorrer também em homens, mas em um número muito menor. Então, às vezes a gente fala sobre câncer de mama só relacionado a mulheres, mas não. Homens também podem ter câncer de mama, certo? Mas não é nem comparado. Não se compara com o número de casos como acontece em mulheres. Mas eu conheço uma colega em que o pai dela teve câncer de mama e a mãe dela também teve câncer de mama. Então, se uma pessoa dessa tem que ficar extremamente em cuidado com o corpo, né? Porque o hereditário dela está lá em cima. Mas ela cuidando em relação a fazer exercícios, ela cuidando em relação a ter o controle da alimentação, com certeza que essa chance dela. Foi som. Pronto, voltando para essa questão do câncer dos homens, né? Essa minha amiga, em relação ao câncer em homens, essa minha amiga, o pai dela teve, a mãe dela teve, aí a chance dela ter 100%? Não, porque o hereditário influencia até certo ponto. Mas se ela for uma menina que não cuida da saúde, se ela for uma menina que não faz uma boa alimentação, com certeza os níveis dela vão subir. A chance dela ter é muito maior. Cerca de 4 em cada 5 casos ocorrem após aos 50 anos. Porque uma mulher em menopausa, ela produz mais estrógeno, certo? Por isso, o cuidado de mulheres acima de 40 anos está fazendo o autoexame e principalmente a mamografia, gente. Não é algo que a gente pode descartar. É algo que os números estão mostrando para a gente. E não é uma coisa só da nossa cabeça. Existe explicação. Quando a gente completa 45 anos para cima, a gente produz mais estrógeno. E se a gente produz mais estrógeno, consequentemente, a gente vai ter mais chances desses estrógenos ir para nossas glândulas mamárias, acumularem gordura e transformar-se em câncer, certo? O câncer de mama é de caráter genético e hereditário. Olha só, corresponde só de 5 a 10% de todos os casos da doença. Mas isso quer dizer que o maior número de doenças que acontecem não é porque alguém da família tinha. Só 5 a 10% desse número de pessoas que tem é porque alguém tinha na família. E os outros 90% é porque a pessoa não tinha um estilo de vida bom. É porque a pessoa não se cuidava. Eu vou repetir isso para vocês inúmeras vezes, porque às vezes parece que é óbvio a gente falar sobre isso, mas não é. Eu sei que dá trabalho fazer exercício. Atualmente eu trabalho em 2 clínicas voltadas para essa questão de emagrecimento de pessoas que têm doenças crônicas, né, como obesidade, como diabetes, como hipertensão. E a primeira coisa que eu pergunto, por que você está aqui? Você quer emagrecer por quê? Principalmente por questões estéticas. Só que só isso, às vezes, não é suficiente para a pessoa ir para a academia, para a pessoa melhorar a alimentação, porque a gente está o tempo todo sendo bombardeado com essas comidas gostosas, né? O tempo todo, gente. Porque a gente tem uma vida tão corrida, aí quando a gente chega no final de semana, rapaz, eu mereço comer bem, né? Quando chega no final de semana, dia do lixo, trabalhei tanto, eu mereço. Mas é uma coisa que eu sempre falo, o problema não é uma vez na semana. Não é, gente. Eu amo essas coisas. Hoje pode. Mas o problema é o quê? É quando a gente come domingo, come na segunda, come na terça, come na quarta, não corta refrigerante dia nenhum da semana, não controla doce, não controla a questão dos salgados. E aí, ao invés de ser uma coisa gostosa que você come só no final de semana, você vai acumulando, acumulando e acumulando. E o que acontece? Você para de cuidar do seu corpo. Eu vou falar uma coisa para vocês: emagrecer não é fácil. Não é mesmo. É uma batalha interna, gente. É uma luta do nosso corpo contra o nosso próprio corpo. Então eu vejo geralmente pessoas
que estão lutando para sair dessa vida, que querem mudar, que querem ter um controle, mas que não é fácil, gente. Chegar no trabalho cansada, chegar no trabalho da faculdade, chegar no colégio, dizer vou para a academia. Eu digo assim, ó, a academia não é hobby, a academia é disciplina. Você vai para a academia porque é sua obrigação, não porque você gosta. Porque a gente gosta de comer, né? A academia a gente não gosta não. Então, ou a gente cria disciplina, a gente bota na cabeça que é uma obrigação mesmo, que eu como uma obrigação, que eu vou para a academia como obrigação, até que isso vire realmente um hábito. Mas no começo, não faz, gente. Tem dia que eu vou para a academia, acho que vai fazer quase que uma semana, porque eu fico botando desculpa. Ah, não, estou cansada. Ah, não, a rotina está difícil. Ah, não, isso aqui, mas quando a gente não prioriza, a gente realmente sempre vai ter desculpa. A desculpa não vai voltar, eu tenho certeza disso. Mas eu sei que é um luto necessário. É um cuidado que a gente precisa ter. A gente precisa se cuidar. Nós somos esse corpo que é temporário, Espírito Santo, então a gente precisa se cuidar. É mostrar para Deus que a gente se ama também, isso é importante. Quando diagnosticado e tratado ainda em fase inicial, isto é, quando o nódulo é menor do que 1 centímetro, as chances de cura do câncer de mama chegam até 95%. Tumores desse tamanho são pequenos demais para serem detectados por palpação, mas são visíveis na mamografia. Por isso é fundamental que toda mulher faça uma mamografia a partir dos 40 anos. Lembra que eu falei para vocês que o câncer de mama é um dos principais que tem cura? 95% de chance, mas quando o nódulo está pequeno. O problema é que as mulheres acabam não se cuidando, deixam de lado. Eu não estou sentindo nada, não vejo nenhuma alteração. Mas, gente, se pensa numa doença silenciosa, é o câncer. Você não sente, né? Quando você vai descobrir, você já está fraco, você já fica desesperado. Mas, quando você tira esse momento de cuidar, principalmente mulheres a partir dos 40 anos, quando você vê um nódulo pequenininho, gente, 95% de chance de cura. Isso é maravilhoso. Mas o que acontece, infelizmente, é porque muitas mulheres deixam de fazer esse exame e quando vão descobrir, já tem um estágio muito avançado. E aí, por isso, esse número de mortes. Não é porque a doença não tem cura, é porque as pessoas se tratam muito tarde. Então, por isso que vocês estão aqui ouvindo sobre isso. Porque vocês vão se conhecer e vocês vão fazer outras mulheres também se conhecerem, certo? Pode passar.